Olá, olá gente, voltamos aqui com a live com a Fabiana Braga, que está em Portugal, e a gente vai iniciar o vídeo aqui novamente, porque nós tivemos problemas técnicos aqui, a rede caiu, e estamos voltando aí para dar continuidade à segunda parte da nossa conversa aqui com ela, não é isso? E logo logo a Fabiana entra aí conosco novamente. Estamos aguardando aqui ela entrar. Seja bem-vindo, Arqui Maripólito. Só um minutinho aí, a gente já começa. Estamos aguardando aqui, vamos começar assim que a Fabiana, que é a convidada dessa noite, já está falando. Nós começamos a live às 6 horas da tarde e falamos por 20 minutos quando o sistema caiu e somente agora o Instagram nos restaurou aqui. Todos sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí. Vamos chamar a Fabiana aqui. Fátima! Seja bem-vinda, Fátima. Prima querida Fatinha, lá de Entre Rios de Minas. Que maravilha, Fátima. Feliz de te rever. Fala, Fabiana! Olá, voltamos. Tranquilo? Tranquilo e sereno. Ora, É pois, como se fala os portugueses mesmo? eles falam assim, cá estou. Ai, cá estou! Cá Cá estou a estou. tirar-me uma festa. Pois. É assim que eles falam. Pois. Bom, Fabiana Braga é arquiteta formada aqui na PUC Minas, no campus Coração Carístico. Quem não participou da primeira etapa aí dessa live, né? Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a Fabiana. Fabiana hoje mora em Portugal, né, Fabiana? Moro Nos no abandonou Porto. aqui no Brasil, está em Portugal e vamos conhecer um pouco sobre Portugal. Nós falamos já aí sobre algumas características do modo de vida das pessoas em Portugal, e uma delas justamente a curiosidade sobre o banheiro, né, que não tem ralo, né, Fabiana? Você Aqui disse aí, chama casa de banho, não se chama banheiro. la casa de banho, não la casa de papel, mas a casa de banho. É isso. Bom, Fabiana, nós falávamos, né, sobre a questão da localização do porto, né, aí, e dos, e dos Entre o norte e das o cidades sul, mais né? frias, das cidades mais frias aí de Portugal, né? Cidades mais frias aqui, que nevam, são todas nas áreas montanhosas de Portugal, que estão bem no norte de Portugal, com divisa com a Espanha. Então, todas as cidades que fazem mais a divisa com a Espanha, no norte de Portugal, todas nevam. É mais ou menos 1 hora do Porto de carro. Sim. Fabiana, e me fala aí, a pergunta que a gente foi interrompido, né, era justamente sobre isso. A Europa é toda é, é um, é um, é um continente, né, bem antigo, né, e aí a questão da construção das casas, das edificações, também, também tem faz essa referência, né, à antiguidade mesmo, né? Então, ou seja, a questão de patrimônio da arquitetura aí, ela é bem mais abrangente, né, do que aqui no Brasil, né? Aí fica aquela pergunta assim, né? Como é que é essa questão da arquitetura patrimonial e a arquitetura, é, vamos dizer assim, a arquitetura moderna? Como que ela se contrapõe aí com a arquitetura Então, antiga, a como histórica? que, como que funciona? Portugal é praticamente muito a réplica do Brasil, porque, né, o Brasil é completamente a réplica. Todo ponto histórico do centro do Porto ou do centro de Lisboa não pode ser alterado. Caso tenha alguma alteração, vai ter que ser aprovado perante o patrimônio
se tiver algum edifício tombado mundialmente pela Unesco ou um patrimônio histórico. Agora, a maioria das residências tem que se pedir na prefeitura, que a gente chama de Câmara, uma autorização para a construção. Então, a maioria das vezes, eles vão exigir que a fachada seja mantida, até com as cores originais, mas internamente eles são mais passivos em questão a isso. Mas aqui tem um grande problema na hora que você compra uma edificação dessas épocas. As paredes têm normalmente 50 a 70 centímetros. Nossa Senhora, é como os casarões aqui. Não tem pilar. Não existe pilar ou viga nessas construções, que é muito interessante não ter pilar ou viga. Todas essas construções são feitas de paredes de pedra maciças, enormes. Hoje mesmo eu peguei uma construção que está com 75 centímetros de parede de pedra. Então, São tudo autoportante, né? Fabiana, e como é que faz com essas edificações? Quando você vai fazer uma reforma, as paredes não podem ser removidas, né? E as adequações, então, elas acontecem tendo isso como princípio. As paredes não podem remover. Vocês colocam, inserem pilares no lugar de paredes, se caso for preciso? Não. Fazer aberturas? Como a estrutura já veio da base da fundação até a construção acima, a gente não consegue remover uma parede de 70 centímetros do lugar. O que a gente faz é, se for necessário, pequenos vãos, só a espessura de uma porta. Porque mais do que isso, eu não consigo substituir o peso dessa construção, que ele está sempre aguentando o peso da laje. Então, você imagina que uma quantidade de pedra em cima da laje. Então, eu não consigo tirar o telhado e nada disso, porque é uma dimensão que eu não consigo nem com máquina. Então, o máximo que eu consigo fazer é simplesmente cortar uma parede, o máximo para passar uma porta. Não conseguimos mais que isso. Agora, se não, aí você vai ter que reestruturar toda a fachada, segurar ela com toda a parte em ferro, fazer toda a estrutura em ferro e demolir mesmo com o caminhão e tudo mais internamente com a escavadeira. Uhum. Agora, e a cidade, a questão do patrimônio aí, ela é mais rígida, porque tendo em vista que as cidades são todas com essa característica, né, com esse ar mais antigo, o patrimônio ele é mais incisivo em cima das reformas, de novas construções, em espaços típico de tombamento? Sim, tem alguns tipos de burocracia, como no Brasil também tem, em relação ao patrimônio. Os processos daqui também demoram 2 anos para sair, do mesmo jeito que aí também demora esse tempo, não é algo rápido. Mas aí, você tem que entender que a cidade é tão grande quanto Belo Horizonte. Então, só o centro histórico que tem essa preocupação 100% nas ruas do centro histórico. A partir do momento que entrou para os bairros e vai se distanciando do centro, todas as construções podem ser feitas contemporâneas, com jardins, com tudo, desde que você aprove na prefeitura. Se ela não for tombada, você pode demolir, não tem problema nenhum. A questão mais é o centro histórico, tanto de Lisboa quanto do Porto. Ah, sim. Nossa, bacana. Agora, ô Fabiana, vamos lá. Eu queria ver. Quando ele fala assim, lá vem ele. Eu fico sem jeito de fazer a pergunta, né? Lá vem a pergunta, né? Lá vem a pergunta do Léo. Olha, agradecer a presença aí da Nila, que já esteve aqui com a gente também. Do Porto. Tá aí também? Vanessa, Gustavo. A Fábia. Bem-vindos, Fábia galera. Isso, Gustavo. A Fábia vai estar em entrevista comigo também nessa sexta-feira aqui, pelo canal Carna BH, de BH. Fátima, eu também quero ir para a Europa. Vamos, Fábia? Ó, Fatinha, minha... Aqui é coração de mãe, sempre cabe mais um brasileiro. É isso aí, ó. Vanessinha, simpatia. Beleza, Vanessinha? Obrigado pela presença aí. Então é isso. Ô, Fabiana,
Eu, particularmente, eu tenho muita curiosidade, né? Quando a gente fala em Portugal, a gente lembra sempre, a gente fica sempre imaginando Portugal muito rico, né? A pensar das nossas riquezas que foram, é, vamos dizer assim, levadas para Portugal, né? Sem O que, que a nenhum gente tipo. encontra aí? Você encontra muito ouro aí, Fabiana? Como é que é? ah, Principalmente se trata da Aqui arquitetura, vocês né? têm uma réplica muito grande do Ouro Preto. Então, todas as igrejas são recheadas mesmo de ouro nos seus altares, da mesma forma que Ouro Preto é. Mas, tirando essa parte, não tem tanto ouro assim, não. Eu acho que é mais um pensamento nosso como brasileiro. E depois que eu vim morar aqui, vários e vários e vários portugueses me explicaram que o ouro foi todo para a Inglaterra, porque eles estavam devendo a Inglaterra e não ficou em Portugal. É fato histórico, né? É isso mesmo. Agora, você toca nessa questão da, da igreja, o patrimônio das igrejas aí, principalmente sobre a questão do barroco. Como que você vê esse barroco aí em Portugal? Ele é mais evidente, essas edificações, principalmente da igreja? Eu estava observando no centro mesmo, histórico aqui do Porto. Em menos de 5 minutos andando, eu já tinha visto 10 igrejas. É uma coisa surreal em questão de igreja. Eu acho um exagero de igrejas. Cada esquina tem uma igreja aqui em Portugal. Só que a diferença para o Brasil é que aqui tem muito azulejo azul. Sabe? É Aqueles mesmo? azulejinhos típicos portugueses. Então, quase 90% das igrejas, em vez de ter ouro ou coisas assim, é lógico, no altar sempre tem isso, mas a maioria da curiosidade aqui é que as fachadas de todas as igrejas, tanto do centro do Porto quanto do centro de Lisboa, é feito do azulejo azul, que é Uhum. típico de Portugal, né? Todo mundo sabe que é um azulejinho azul de Portugal. Uhum. Bacana demais. E deixa eu te perguntar uma coisa. Me fala aí sobre o processo de formação, porque quando você fez a transposição para Portugal, você teve que mexer com seus documentos, né? Como é que foi assim? Como que Você foi feita a assinar? Você validação? pode ou não pode? A validação Isso, de isso. como? Eu acho que isso é bacana, né? Porque quem possa ver, depois tiver curiosidade. Deixa eu só ver essa criatura aqui, que deve ter muita gente Nossa vendo. Senhora! E aí tá Gente, chorando é ela aqui. mesmo? É o Ted. Muita gente conhece o Gente, Ted por aí. Ele essa veio para mulher pagou um Portugal. avião, gente, para levar esse cachorro sozinho lá para Portugal. Eu achei um absurdo, tá? Poderia ter me embolsado esses 100 mil. Entre levar a gente, eu preferi levar o cachorro. O Ted, o brasileirinho que tá aí, gente, pelo amor O de Deus. cachorro foi trago. Deixa eu te falar. Como que funciona aqui? Tem 2 processos a ser feito antes. O primeiro processo que você tem que fazer é tirar o título de residência. Ou se você vai tirar o título de residência, você vai tirar como trabalho, ou como empresário, ou como parentesco, casar com português, ou como descendente de português, que essas são Sim. a forma que você consegue entrar em Portugal e trabalhar e viver aqui legalmente. Eu Uhum. preferi entrar aqui como turista, ficar os 3 Uhum. meses. Você pode pedir mais 3 meses. Então, legalmente, você pode ficar por 6 meses aqui em Portugal com visto de Uhum. turista. Com esse Certo. visto de turista, você decide se vai ficar ou não, ou curte a Europa. Com o visto de turista, você tem 6 meses para curtir a Europa toda se precisar. Certo. Assim que eu entrei aqui em Portugal, eu consegui um emprego, que foi esse de uma loja de decoração e acabamentos, que eu era arquiteta responsável a fazer os projetos para os clientes e auxiliar eles nos acabamentos. Eu já entrei diretamente num processo no CEF, que é o órgão aqui que faz essa legalização, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que ele Uhum. ajuda os estrangeiros. É só um processo para os estrangeiros. Dei entrada com o meu contrato de trabalho, aí eu tive que tirar a segurança social daqui, um CPF aqui que chama NIF, e com esse processo demorou-se 1 ano também a ser feito aqui. Com essa atualização de 1 ano,
eu já sabia o processo que estava acabando, porque é agendado nesse CEF. Qualquer desespero do estrangeiro aqui em Portugal é a palavra CEF. Então, é um caos. Saiu o documento, já tinha um processo, e eu fui procurar a faculdade para fazer a validação do diploma. Então, no CEF, eu fui legalizada com título de residência para trabalho. Então, eu tenho um título de residência, trabalho, que ele é renovado de 2 a 3 anos. E depois de 5 anos, você ganha cidadania portuguesa. Então, você pode morar definitivamente aqui como um cidadão português. Você vai ter o título de cidadão português, todos os documentos e o passaporte europeu. Tá bom? Bacana. Isso que eu queria explicar. E a validação, eu entrei com todo o processo, tirando os documentos todos da PUC Minas. Minha mãe foi no cartório com uma procuração minha, autenticou os documentos e enviou pelo correio. E eu dei entrada aqui, que demorou 6 meses a sair e custou 500 euros. Isso é uma curiosidade. As pessoas também sempre me perguntam como legalizar o diploma em Portugal. Sim. Nossa, é uma burocracia danada, né? Então, você fez todo um processo aqui também para depois levar esses documentos a apresentar aí, né? O processo praticamente você tem que fazer... você tem que reestudar algumas coisas, né? Para apresentar aí, né? Não, na questão é mais documental mesmo. Então, assim que você entra, se você conseguir um emprego, você já entra com um processo de trabalho e vai tirar um título de residência de trabalho. E que ele vai valer por 5 anos. E no 5º ano você vai virar um cidadão português. Esse é o processo. Só demora um ano. Fabiana, e a arquitetura em Portugal, o arquiteto em Portugal, ele tem o registro dele também é linkado aos engenheiros civis? Como é que é? Como é que funciona? Aqui chama Ordem dos Arquitetos. É uma ordem. É uma ordem dos arquitetos, não está vinculado ao Conselho de Engenharia. Engenharia. E aqui é a Ordem dos Arquitetos. Eu entrei em contato com essa instituição para saber como que faz para legalizar, né? Eles me falaram que é simplesmente levar o diploma já autorizado, depois desse processo todo, provar que você tinha um vínculo com o Conselho de Arquitetura do Brasil, mostrando que você já trabalhou no Brasil e já estava linkado. E você paga 200 euros por mês para ficar na Ordem dos Arquitetos aqui. Ele é mensal? Não, ele é anual. 200 euros anual. Tá, 200 euros ano. Eu só não fiz o meu ainda, porque eu ainda estou com o processo do Brasil. Eu estou com o Conselho de Arquitetura, tanto da empresa quanto o meu aberto. Então, não tem sentido eu ficar com 3 conselhos abertos. Então, eu vou encerrar o do Brasil e depois fazer o Conselho de Arquitetura de Portugal. Nossa, maravilha. Bom, e a outra curiosidade que eu tenho, muito grande, é entender como que funciona a casa portuguesa. Sim. Não sei se você teve essa curiosidade. Ótimas. Como funciona uma casa portuguesa? A gente fala que a casa brasileira é assim, é assado. Porque no Brasil, a arquitetura ela é muito, vamos dizer assim, não existe uma casa muito genuína brasileira, né? Mas vindo da Europa, a gente já começa a entender que Portugal deve ter, sim, uma casa muito característica portuguesa. Como que é essa casa? O que eu já tinha explicado, então, é que a maioria das estruturas daqui é tudo em pedra, e isso já é um diferencial enorme para o brasileiro na hora que chega numa casa, ter a casa de pedra. Segundo detalhe, é um país muito, muito úmido, porque Portugal é completamente banhado pelo mar, de fora a fora, então todas as regiões com muita umidade. Quando tem essa muita umidade, a gente tem que fazer um trabalho muito sério nas fachadas, tanto de casa quanto de prédio. Então, eles usam um tipo de isopor, colocam uma tela e vai impermeabilizar aquilo com tinta. Então, todas as casas aqui, praticamente, têm esse material que chama capoto. Nada mais do que um isopor grosso, que é colado.
Outra Entendi. curiosidade de todas as casas portuguesas é que tem persiana. A persiana aqui de rolar nas janelas pelo lado de fora e você encaixa ela em cima tanto das janelas quanto das portas e ela rola ou elétrica ou manualmente e todas as casas têm. Então, É praticamente mesmo? você não precisa de cortina. Você tem cortina só por decoração. Não há necessidade que ela apague completamente a luz do ambiente. Só que, e para proteger muito do inverno, porque o inverno aqui tem muito vento marítimo. Então, no inverno que faz essa diferença, então. O vento não atrapalha essa persiana externa, não? Não, porque ela... Vou te mostrar como que ela é. Isso aqui... Ela se prende do Ela é lado de fora, né? Olha. Dá para você ver, Léo? Ah, sim, tá dando. Tá vendo? Ela Entendi. é de rolar. Ela fica numa Aham, caixa em cima da janela e ela rola. Então ela não tem esse tipo de problema. entendi. Nossa, legal. Bom, e aí, e quanto aos cômodos? São grandes, são pequenos? Como é que é? Olha, o brasileiro vai achar Quarto? meio estranho aqui, porque quase apartamentos, muito poucos têm suíte. Então já é um diferencial de uma casa portuguesa para uma casa brasileira. E todas as casas que se entra tem sempre um hall grande, que é muito engraçado, porque não é uma coisa comum no Brasil. Então a gente tem tipo o hall e uma antessala. Quase todas as casas têm um hall e uma antessala antes de ir para qualquer cômodo da casa. Uhum. Tem coisas que é bem engraçado de falar, é isso, é essa persiana. E que tudo que a gente for fazer na casa tem que ter um cuidado maior com essa umidade, esse frio. Então a gente tem que estar sempre colocando cortiça no piso, antes de colocar um piso. Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo. E esse material é que eles usam com muita frequência, que é o mais barato para impermeabilizar o piso e só depois coloca ou a cerâmica, ou o piso laminado, ou qualquer outro piso, mas sempre tem essa proteção por baixo por causa do frio que faz aqui. Uhum. Então, os pisos são os mesmos, são os normais que a gente usa aqui e se aplica aí também. Não acho que seja tão parecido, porque aqui eles estão usando muito piso de PVC com a cortiça embaixo. Ele tem uma película em PVC em cima, porque tudo deles, aqui não existe o tal do pano de chão. Aqui tem uma coisa chamada esfregona, que nada mais é um trapo de pano que você enrosca igual o rodo, só que você não usa rodo nem pano de chão. Então, tudo se usa essa tal de esfregona, entendeu? Ela é esfregona. É a tal da esfregona. Aqui, então, não se usa, não tem Aqui pano de chão. é mal, já vou te falando. Mas é, é interessante. Complicado. Complicado. Bom, e a arquitetura brasileira, Fabiana, falando um pouco sobre as nossas vivências aqui, né, da casa brasileira, você já foi fazendo esse contraponto, né, da casa brasileira mais moderna, né? Porque suíte também é uma coisa que chegou no Brasil, não tem, vamos dizer que não é muito velho, não. Ou seja, ou para o uso comum, né? Das casas mais comuns. Sim. A suíte é um luxo que, vamos supor que uns 20 anos para cá, né? Outra 30 coisa anos que para cá. os brasileiros chegam aqui e estranham quase 100%, que eu fiquei um período, pelo menos uns 3 meses, numa imobiliária. E eu recebia muito brasileiro e atendia português. Então, os pedidos dos brasileiros eram sempre os mesmos. E a gente, para explicar para eles que eles estavam em Portugal e não adianta pedir coisas do Brasil em Portugal, fica complicado. Uma delas é garagem. Não se existe garagem aqui. Todas as construções são feitas na fachada. Então, nunca tem um recuo para uma garagem, nunca tem subterrâneo para uma garagem. Aqui, ou você aluga mais um espaço como garagem, mas o que eu tentava explicar para os clientes não existe assalto a automóvel aqui. Não existe essa passiva com assalto.
Então, todos os moradores de Portugal colocam o carro na rua. Aí você anda pela rua, tá vendo BMW, Jaguar, Ferrari. Você anda pela rua e vê esses carros estacionados normal, passam a noite toda, a madrugada inteira ali. A diferença é, como não existe assalto, então não tem o porquê ter garagem. Garagem aqui é um item muito caro e completamente de luxo. Nossa Senhora! Você tá doido eu deixar meu Jaguar, minha Ferrari na rua e não pagar uma garagem. Pois é. E aqui não é Aí, comum ter seguro de carro, por exemplo. Não é comum. Igual no Brasil, você compra um carro, já tem que não, sair com um seguro altíssimo por assalto. Aqui o seguro é o seguro normal, que a gente paga se bater o carro ou se acontecer alguma avaria ou estragar no meio da rua. Não é um seguro de roubo, entendeu? entendi. Nossa, isso é muito legal. Então, o fato. E os lotes também, a questão do lote, você falou uma coisa interessante. Como se constrói muito rente ao alinhamento da rua, não tem recuo, com isso não gera tanto espaço também para garagem. O loteamento, ele é maior, menor do que aqui no Brasil, que normalmente é de 200, 180 ou 360 metros quadrados. Como é Normalmente que é aí o padrão do lote? os terrenos são nessa faixa também, de 200 metros. Só que a maioria das construções, além de você fazer ela na fachada, A Luciana está falando aqui. Lá pra fora. A Luciana Mata está nem um Uno na rua. mesmo segurado. Luciana Mara, um abraço. Aqui você pode deixar o Uno, Jaguar, Ferrari, BMW, Mercedes, não tem problema nenhum. Nós não vamos ter esse problema lá em Portugal, não, viu, Luciana? Não. Nem o meu Fusquinha não vai ter problema. Não tem realmente isso. Não tem esse problema tão grave que é de segurança. E 99% dos brasileiros que vêm para Portugal, a primeira frase que eles falam é: por que veio para Portugal? Segurança. Todo mundo fala a mesma palavra. Eu queria ter segurança. E aqui a gente tem uma segurança muito grande. Você pode andar na rua com um iPhone. Você não precisa ficar segurando a bolsa igual uma louca no meio da rua. Você não tem que esconder dinheiro em toda parte do corpo para se for assaltado sobrar algum celular. Dinheiro. E o celular? Normal, você pode andar com um iPhone na rua, não vai ter nenhum problema. E uma coisa peculiar de Portugal é que todas as esquinas tem um caixa eletrônico virado para a rua. Está no passeio. Então, coisas que no Brasil, além de você colocar dentro do banco, ainda você tem a porta eletrônica, ainda você tem o anti-roubo para tudo. Em Portugal, não. É cheio de caixas eletrônicos virados no passeio. Você saca o dinheiro no próprio passeio e vai normalmente para sua vida. Fabiana, o lote, então, como é que é? Qual que é o tamanho padrão dos lotes em Portugal? Talvez seja o mesmo pela Europa, né? Esse padrão de 200 metros quadrados é razoável para cá. Só que está tendo uma tendência muito maior a se comprar apartamentos do que moradias. Porque do mesmo jeito que tem no Brasil, aqui também os impostos são muito altos. Então, as pessoas para comprarem casa, para reformar, que a maioria vai ser para reformar, fica um valor muito alto. E aqui, quando você compra um apartamento ou uma casa, ela já vem completamente mobiliada, que é um diferencial enorme do Brasil. Aqui você compra, já vem com sofá, já vem mesa, geladeira, fogão, tudo. A casa é só você trazer seus pertences e se mudar. Tudo é completo. Então ganha-se mais dinheiro quem vende a casa mobiliada, no caso. Como esse já é um padrão europeu, que você Todo já muda vem a pessoa, tudo que está no imóvel fica. Então, já é um padrão europeu. Você tocou numa coisa tão interessante que às vezes as pessoas que estão nos assistindo, que vai ver a live depois, que eu vou postar também no YouTube, é o seguinte, né, Fabiana? A gente as pessoas não fazem a ligação desse modo de vida que você está falando, da forma das pessoas usarem a rua como garagem, como espaço muito aproximado das pessoas, que aqui no Brasil até acontece, né? Eu jogar bola na rua, peteca, roubar bandeira.
até acontece. Mas só que em Portugal existe a mesma interatividade com a rua e isso se revela através das edificações, da própria arquitetura, né? Que Sim, é essa você vive proximidade. mais tempo na rua, em Portugal, do que na sua residência. Então, é uma É coisa uma comum no tendência do brasileiro. mundo. Não tem almoço na casa sua. É uma coisa comum do português. Não tem. O almoço é sempre fora. Você vai encontrar num café, num restaurante, fazer um piquenique no parque. Se for uma festa de crianças, vocês vão para um parque, vai fazer tudo lá arrumadinho no parque. Então, Não tem salão de é um festa. hábito diferente de se usar a rua. Então, todos os parques aqui são muito usados. Você tem muita gente andando de bicicleta, você tem muita gente correndo, você tem muita gente fazendo caminhada à beira-mar, que é um jeito de usar a cidade de uma forma completamente diferente. Que eu acho que no Brasil a gente sente isso muito gritante, porque assim, dá quase 10 horas da noite, você já tem que estar no toque de recolher no Brasil, né? Vamos embora, você só pode pegar Uber ou só ir de carro, andar a pé jamais. Aqui não, aqui tudo você faz a pé e pode voltar a qualquer hora para casa, a pé. Não vai te acontecer nada. Se eu quiser, olha, vou para balada, vou estender isso aqui, vou voltar 3 horas da manhã. Vai ser tranquilo. Você não vai ter perigo de ser assaltado, roubado ou fazer qualquer coisa que seja. A não ser que você arrumou confusão com alguém. Mas caso contrário, se for, você vai na paz, você volta na paz. Aqui não precisa tanto dessa preocupação o tempo todo com a violência. Aqui não tem isso. Quando você fala que as cidades parecem um pouco com Ouro Preto, acho que é imaginar isso, né? A janela ali, você abre a janela do quarto e dá de cara com alguém passando Isso na mesmo, rua. mas é assim. É assim. É assim mesmo. Mesmo as edificações mais atuais, Fabiana, vamos dizer assim? Não. As edificações atuais já pedem o recuo obrigatório. Né? Então, já tem esse recuo obrigatório. Mas você pode construir aqui na calçada e avançar a varanda de cima para a rua. Coisa que no Brasil você não pode. A invasão do logrador. Mas na fachada para a rua você já pode avançar. Entendi. Então, Nossa. você vai construir um prédio. Você pode pegar o alinhamento da rua e fazer todas as varandas viradas para a calçada. Mas isso na calçada que não vai ter, por exemplo, posteamento, né? Toda a maioria dos postes aqui não tem fiação. Todas são subterrâneas, não tem fiação na rua aérea. Então, mas todas as cidades, mesmo as históricas aí, são assim, o tipo de fiação? Sim, porque isso já está, como se diz, há muitos anos feito aqui em Portugal. A diferença maior em Portugal é que o dinheiro público volta para as coisas públicas. E é uma diferença gritante do Brasil que a gente vê em relação a isso é essa diferença. Que em Portugal você tem a saúde voltando para você, você tem o asfalto voltando para você, você tem a iluminação pública voltando para você. Não tem um desvio grande de dinheiro. Não vou falar que não tem, porque eu não sei. Agora, aparentemente, você usa a cidade e vê que volta. Sim. É porque você não entrou ainda no esquema. Eu acho que eu vou virar política. Não queira entrar. Você é uma brasileira honesta, não vá fazer isso. Não, depois eu descobri aqui que quando você entra para política em Portugal, você ganha uma aposentadoria vitalícia se você ficar 5 anos no partido. Eu falei, gente, essa aposentadoria é mais fácil da vida, porque eu não preciso... Muito mais fácil. Fico 5 anos fazendo parte da política e tenho uma aposentadoria vitalícia. Olha que maravilha. Nossa, mãe. Estou pensando ainda, né, seriamente nisso. Ô, Fabiana, a nossa casa brasileira, que é tido como a casa colonial de campo, né? Aí a gente vai ter outras tipologias como casarões. Aqui sobre isso, né? As casas portuguesas aqui, quando estão, aqui chama-se aldeia. Casas do interior, em Portugal, se chama aldeia. Então, as casas da aldeia, elas vêm com uma boa
cintamento de pedra para depois começar a casa. Então, ela sempre tem 3 degraus, 4 degraus para se iniciar a casa. E tudo Um porão, em pedra. né? Tudo em pedra. Essa parte toda de baixo é em pedra, revestida em pedra, e toda a parte, pelo menos de 1 metro da casa é em pedra, porque como a gente tem muita umidade, isso entra pelas paredes, então por isso que a casa é sempre elevada nessas aldeias. E toda em volta das janelas, todas é feita pedra. A pedra que a gente faz para acabamento aqui é o granito. Só que é o granito puro. Ele não é feito para ficar alisado. Não é polido. Não é Ele não é o polido, né? Ele é bruto in natura. As partes de baixo fica in natura. As partes de cima ficam com um granito para dar um acabamento melhor nas janelas. No interior de Portugal, que já está indo para a Espanha, que não é o litoral e não é o norte, que é mais frio, as casas que chamam aqui alantejanas, que é uma região de Portugal, que está entre Lisboa e Algarve, que é a parte sul, essas casas já parecem muito com as de Ouro Preto. Todas as janelas azul pintadas de branco. Ou a casa branquinha pintada com as janelas de amarelo. E a madeira, parece? Aí fica esse telhadinho de telha colonial, aquela casinha branca com as janelinhas pintadas e as portas ou de azul ou de amarelo. O que eu descobri lendo e pesquisando aqui sobre a arquitetura portuguesa foi que eles faziam isso antigamente porque eles falam que essas cores afastam os insetos e os mosquitos. Por isso que eles pintavam isso. O amarelo e o azul? O azul, Olha que legal. Legal, não sabia que inseto não gostava de azul. Vou espantar as coisas. Essa parte eu também não sei, né? Mas é umas curiosidades que você vai descobrindo aqui ao conviver. E as pessoas vão te contando causos aqui. E você vai descobrindo sempre um pouco mais sobre a história portuguesa, como que é as aldeias, como que é o interior de Portugal. Já no sul todo de Portugal, as casas são completamente brancas, porque lá a média anual é 30 graus. Então é um calor comunal. Só que não é um branco parecido com a Grécia. É um branco meio sujo, que é para você lembrar de Marrocos. Toda a arquitetura de Marrocos foi direcionada para Portugal, porque tem muito perto, né? Portugal, do Faro a Marrocos está a menos de 1, 2 horas, é muito próximo, entendeu? Então, essa é uma Bem próximo mesmo. também. Isso influencia muito, né? Que a arquitetura de divisa acontece muito isso, né? Uma suga da outra, técnicas, as pessoas, né? A mão de obra, né, Fabiana, vai fazendo esse transbordo de conhecimento e de técnicas, né? Isso é interessante. Portugal, entender. como ele tá, vem Espanha, vem Marrocos dando influência muito à arquitetura do local. Hoje tem essa arquitetura contemporânea, linda, maravilhosa, que a gente está acostumado a ver, mas essa arquitetura que a gente está falando, ela está toda nos lugares mais caros, onde o Cristiano Ronaldo comprar uma casa, ou em lugares que aqui é no centro de Lisboa, que é uma região que chama Cascais, que é onde a Luana Piovani mora. Entendeu? Então, é um lugar já de um padrão alto de vida e que tem esse tipo de casa. Aí sim, você encontra lá terrenos de 2.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, com casas enormes, gigantescas, entendeu? Aonde vocês prestam serviço. Não, né? Porque eu tô no Porto e isso aí em Lisboa. Lisboa e Porto tá 3 horas um do outro, né? Não é muito não, é Juiz de Fora aqui, sei lá, pertinho. Mas não fazer uma obrinha ali tá meio complicado. Vou ali visitar uma obra e já tô de volta. Volto pro almoço, vai 6 da manhã. Normalmente eu fazia esse trajeto, quando eu estava em Lisboa, eu fazia sempre esse trajeto no final de semana e vinha pro Porto visitar. Então eu fazia esse trajeto de trem, que é uma viagem linda. Quem vier para Portugal um dia, conheça, faça essa viagem de Lisboa a Porto de trem, que é uma viagem muito bonita de se ver. Pare em Fátima, desçam e vocês vão ver também uma arquitetura. A Catedral de Fátima
é uma coisa que deixaria qualquer Roma, qualquer Vaticano de boca aberta. É completamente lindo, é espetacular em questão de arquitetura, questão de fé e em questão do lugar mesmo. Ele traz uma paz inexplicável para quem vai lá pessoalmente. A Europa toda tem esse, para quem é cristão, tem toda essa arquitetura muito bem trabalhada pela igreja, né? Sempre teve, né? Então, temos heranças, temos exemplares de arquiteturas belíssimas, feitas pelos mais renomados artistas, arquitetos, engenheiros da época, né? Então, é uma coisa, quando você fala muito disso, você fala muito das igrejas, porque é marco para a gente, né? Principalmente nós arquitetos, entender a riqueza da arquitetura do passado, principalmente, vamos falar da arquitetura do mundo... Do barroco mesmo, né? O Renascimento, Barroco, e por aí vai. Pelo tempo afora, o religioso ele sempre trabalhou esse espaço vamos dizer, de aglomerações de fiéis, de pessoas, muito bem feito, né? Com bons projetos, com boas iconografias, com boas estruturas, e ajudou muito que nós, arquitetos, avançássemos nos nossos conhecimentos também, né? Porque contribuiu com muitos projetos, né? Olha, eu acho que se sair do Brasil a vir para Portugal, compra uma passagem e vá conhecer o Vaticano. Independente da sua fé, vá conhecer a arquitetura de Michelangelo pessoalmente. É coisa descomunal de ver uma Pietà esculpida no mármore branco. São coisas que você fica encantado de ver o trabalho de um artista, que é o maior artista de todos os tempos, que a gente não teve nenhum que comparou a ele. E, assim, se eu for incentivar alguém, gente, vai em Roma, conheça Roma. Vá em Paris, conheça o Louvre. Vá em Barcelona, conheça as obras de Gaudí. Porque são coisas que aqui dentro é mais em conta viajar. Depois que você saiu do Brasil, aqui é mais em conta. Tem voos de 10 euros, 20 euros para esses lugares. Então, não é um valor absurdo. E Sim. faça esse caminho de conhecer a arquitetura dos lugares, porque as cidades estão abertas, né? Você pode conhecer isso tudo e a partir do momento que você está na cidade, você pode conhecer tudo de graça, né? Porque a maioria dos lugares não são pagos para se visitar. Agora, quando a gente fala desse sentido, a gente está falando de uma arquitetura que nos coloca no tempo, né? Porque a gente viu, desde quando a gente veio da escola, né? É a televisão, é a revista, é o jornal, é a escola, sempre nos colocou para este mundo, nos colocou o mundo para a gente. E este mundo é 90% Europa, né? Esses elementos todos que você está falando aí. Então, criar na gente esse sentimento de que esses espaços nos representam também, nesse sentido, né? Foi criada uma identidade para a gente, né? E aí a gente estar de frente a esses monumentos, com certeza deve ser muito inspirador, né? Com certeza. E a gente reconhece aí o valor que essas pessoas, esses seres humanos, né, tiveram para esse povo na época, né? Como Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Rafael. Você conhecer uma obra de Calatrava, você já fica Gaudí, assustado. Você olha para Calatrava. você, nossa, que tipo de arquiteto que eu sou? Porque se Calatrava fez isso, Gaudí fez isso, que tipo de arquiteto eu quero me tornar? Você começa a questionar muito. Mas no Brasil você não se questiona isso, entendeu? Você não está vendo na rua. Essa é a diferença. Quando a gente está vendo na rua a arquitetura bem trabalhada, coisas bonitas, você começa a falar assim, nossa, eu posso ser um arquiteto muito melhor do que isso. Porque eu posso fazer um projeto muito mais bacana do que isso. E o jeito brasileiro aqui é muito bem visto em questão de arquitetura. Então, a gente tem sempre um jeito de conversar, de ser mais educado com o cliente. O nosso jeitinho brasileiro sempre conquista os portugueses por essa forma, entendeu? Sorridentes, criativos.
Sim, sempre a gente é reconhecido por isso. A simpatia do brasileiro é reconhecida em qualquer lugar em Portugal. Não vai ter nenhum Uhum. português que fala que a gente é mal-humorado. A É nossa verdade. simpatia E o ganha. povo. E quando você chegou e você teve que sambar para mostrar que era brasileira? Ah, não tanto. Você já chega falando esse sotaque, você não tem como disfarçar. É brasileiro, né? Não tem como. Não, 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 não. Eu sou portuguesa. Não, você não me. Não tem como Samba aí, disfarçar o samba aí. sotaque. Samba aí que eu quero ver se você não é brasileira. Aí você vai no sapatinho, vai no pagodinho. A gente tem uma dificuldade inicial quando você chega em Portugal, porque a gente acha os portugueses mal-humorados. A gente acha Sim, eles sempre de mau humor. Mas não é isso. Eles foram criados de formas diferentes com a gente, têm culturas sim, diferentes da nossa, não tratam a amizade, nem os colegas e nem a família da forma que o brasileiro trata. Então, é uma questão de respeito à cultura deles e entender sim. que a nossa simpatia vem de casa. Não é Ah, criticar outra cultura, entendeu? A cultura deles sim. é essa. Aí a gente sempre acha eles mais fechados ou mais mal-humorados do que o brasileiro. Mas é porque a gente realmente adora uma festa, adora um churrasco, e qualquer coisa a gente tá aí, já pega um pagodinho, já começa. E E aqui não é boteco, tem assim. muito aí? Não se ouve música nos restaurantes. A música é somente ambiente. Tons completamente baixos. Você não tem barulho nos restaurantes. Você vai ter o máximo o talher da pessoa nos restaurantes. Fabiana, já descobri, não vou suportar Portugal. Não tem carnaval, não tem boteco, não deve ter nem cachaça. E esse povo vem fazer cachaça aqui, O olha pra você ver. cachaça aqui é 51. Acho que nem é considerado cachaça no Brasil. Não. Aqui já não faz mais caipirinha nem com esse do 51, meu filho. Aqui é Agora, só a van. lembre-se da cultura aqui. Você vai ter champanhe, vai ter croissant todos os dias, você vai ter o melhor pescado do mundo. Então, você vai ter tudo que é museu, parques, praias, rios. Então, são coisas que a gente vai equilibrando no dia a dia, entendeu? E Não, tá amigos, certo. não falta brasileiro aqui. Então, meu filho, se você quer um churrasco, você vai chamar seus amigos brasileiros, você vai fazer uma comidinha em casa, você vai estar Então vai sempre estar sempre de cara. cercado de brasileiro, entendeu? Entendi. Fabiana, quero te agradecer muito, né? Conhecer, partilhar um pouco aqui comigo e com o pessoal que vai assistir, que está assistindo a live, sobre essa vida em Portugal, né? Acho que é bastante interessante para nós. Conhecer esse outro mundo, né? Que é possível também para quem quer mudar, né? De áreas, assim. Na outra parte, você falou, né? Por que você queria mudar de áreas? Eu gostaria de fazer essa pergunta e desde já te agradecer. Nós estamos aqui, acho que com uns 15 minutos para terminar. A gente já pode começar aí finalizando, porque eu não marquei a hora que nós começamos. Eita! Essa segunda etapa. E pode ser que a gente vá ser cortado no meio da live. Ok. Mas é isso, te perguntar, fazer essa pergunta de novo, é você falar para a gente por que você resolveu, escolheu Portugal para viver, né? Você que formou aqui, trabalhou aqui, montou a empresa Arc Design, onde eu fiz estágio também, e agora mora e trabalha em Portugal. Fala um pouquinho sobre por que você escolheu esse país, principalmente. Você podia ter escolhido Estados Unidos, Canadá, né? E depois Pode. escolheu Portugal. Eu acho que seria interessante o pessoal entender. Eu fiz uma viagem para Portugal em 2016 e eu realmente me apaixonei pela cidade de Lisboa. Veio aquela mosquinha azul e me picou. Entendi. Que é uma cidade completamente segura de se viver. Eu nunca vou conseguir comparar a segurança do Brasil com a segurança de Portugal. O primeiro aspecto foi a segurança. O segundo aspecto foi a crise financeira que estava ocorrendo no Brasil. E eu não tinha perspectiva que o novo presidente que fosse entrar iria resolver a situação. Que fato aconteceu. E que o mercado de Portugal para arquiteto
era um mercado que valorizava mais a profissão. E foi realmente o que eu vi aqui. O arquiteto é um profissional tão importante quanto um médico, quanto um dentista, quanto uma pessoa assim. No Brasil não é só para rico, não é assim que eles falam. Foi exatamente esses motivos: segurança, trabalho e qualidade de vida. Aqui não se compara a qualidade de vida de eu poder tomar um champanhe todo dia, se eu quiser. Aquela coisa que eu não vou poder ter no Brasil, só aquela coisa. Então, são essas coisas que vão acontecendo na diferença entre Portugal e Brasil. Bacana. Fabiana, agradecer a você, agradecer a Adelina, acabou de entrar. Adelina, Sidney. como vai você, Adelina, o Sidney, a Duda? Obrigadinha, Fabiana. gente. E a mamãe, as irmãs? Tá todo Saudade, mundo Fabiana. bem, graças a Deus. Aquelas pessoas estão todas com saúde, ninguém pegou o vírus, já tá ótimo. Todo mundo Isso aí que eu ia perguntar. E o coronavírus aí já foi embora? Como é que tá essa questão aí? Já. Aqui tá tendo alguns casos ainda, mas em relação ao país inteiro é pouco. Tem 200 casos por dia. E teve até hoje, que já acabou a pandemia e já estamos no fim do gráfico, foi 1.800 mortes. 1.800 mortes para um país como Portugal é muito pouco, né? Então, eles estão muito satisfeitos com o resultado da quarentena, que foi feita com muito rigor, com muita vontade de todos os portugueses. Realmente não se via ninguém na rua e todo mundo aplicou um respeito enorme um pelo outro, que fez a diferença em Portugal não ter tantas mortes. Isso é muito interessante entender, né? E é preciso unir mesmo para poder Só resolver a união aqui que fez que é comum a todo mundo, né? Isso. Tá? Fabiana, é isso. Obrigado, viu? De nada. Obrigado. Sucesso para você. Sucesso para você aí. Essa vida nova. Precisando, estamos aqui também, né? A qualquer passeio em Portugal, faremos uma visita a você. Pode vir tomar café. Tomarmos um champanhe, tocar um pandeiro no boteco desse aí, que vamos deixar esse povo de pelo arrepiado. Com certeza. Beleza? Ok, combinado. Boa arquitetura aí para você aí. Faz bom jus aos arquitetos brasileiros. Cuidem-se um dos outros, porque a pandemia não é para ficar, é só uma coisa passageira. E vamos uns cuidar dos outros aí, tá bom? Ok, ó. Coraçãozinho para você. Coraçãozinho azul que afasta os insetos, né? Coraçãozinho azul para os insetos. É isso aí, Fabiana. Abração para você. Gente. Abraço e muito obrigado a todos que ficaram com a gente aí até esse momento. Qualquer momento a gente vai ser cortado aqui, porque a gente essa é a nossa segunda live hoje, né, Fabiana? E vou postar lá no Facebook essa conversa aí, quem quiser conhecer um pouco sobre Portugal pelo olhar da arquiteta, vai ser muito interessante. Ok, Fabiana? Obrigadão. Que não tem ralo no banheiro. Isso mesmo. Tá, gente? Obrigadão. Por que não tem ralo no banheiro? Por que não tem ralo no banheiro? A gente vai conversar ainda em box, não é isso? Em box. E aí a gente faz uma boa legenda para o pessoal conhecer. Luciana Mara, obrigado, Andréia, obrigado a todos que entraram aí, tá ok? Abração. Fabiana. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Abraço para você. Já quantas horas é em Portugal, Fabiana? São 11... Não, meia-noite. Meia-noite? Aqui são 7 horas e 53 minutos. É isso, é mesmo, só que 11 horas e 53 minutos. Pois é. Nossa live era para ter acontecido ontem, né? Nós tivemos esse probleminha aí de contratempo. De fuso horário. Foram 3 vezes, né, que a gente não conseguiu fazer. E hoje deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigado aí por você ter aceito o convite. Tá bom? Problema, Leozinho. Beijinho. Beijo para todo mundo aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.